Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Luciana. Boa noite, estão me escutando direitinho? Como é que tá saindo o som? Eu pergunto porque às vezes o celular dá uns probleminhas, né? Então, pessoal aí, boa noite, pessoal, boa noite, Mari, boa noite, equipe da rádio. Outubro, né? Outubro é o mês do Outubro Rosa, é o mês do Halloween, é o mês do idoso. Então, outubro é um mês cheio de novidades e atividades aí culturais. É isso aí, Lu. E hoje a Luciana está comigo, né? O Cláudio não pôde estar conosco, mas a Lu aí, como nossa eterna apresentadora, né, Lu? Tá me ajudando aí hoje no programa. Eu agradeço o convite. Obrigado, Lu, por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Eu não sei, para mim a tua imagem está travando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet, mas vamos lá, né? Vamos tocar o É porque barco, está como diz. chovendo aqui, né? Chovendo em Curitiba e São José, a internet não combina muito com chuva. Perguntar, pessoal, estão me ouvindo e estão me vendo direitinho? Comentem aí embaixo. Eles estão comentando? Tem que perguntar para eles se estão me ouvindo direitinho. Tá dando um pouquinho de eco, mas não tem o que a gente fazer, Lu. Acho que é por causa da internet mesmo, sabe? Ah, E só é que. também tá muita chuva, né? Mas o som está saindo? Tá, tô te ouvindo bem. Ah, então isso que é importante, né? É Dá uma porque. boa noite para Carla Ramos, que já entrou com a gente. Boa noite, cara. Eu estava escutando direitinho, eu tô testando aqui a internet, porque tá chovendo aqui em Curitiba, em São José, né? Chovendo e internet não combina com chuva. Tá me escutando direitinho, Carla? Vamos ver o que ela responde. Ela diz que sim, que tá tudo bem. Ah, que bom. Lu, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Até o pessoal entrar e ver que a gente está no ar. Vamos conversar um pouquinho. Quero que você fale aí um pouquinho, né, das novidades. Aí você, como uma das selecionadas aí também, né, para o finalíssima aí do prêmio Jabuti. Fala para gente um pouquinho. Sim, o livro é Envelhecência, uma realidade possível, ela foi elaborada pela Corina Ramos, né? A Corina Ramos teve essa ideia magnífica de reunir 12 escritoras para uma coletânea com o tema Envelhecência. E é bem interessante o livro, né? A personagem Dulce é uma senhora que está entrando na envelhecência. E ela fica viúva, precisa morar de cidade, os filhos não estão com ela, então ela se acha meio perdida. Só que daí ela arranja as amigas. Sabe quem são amigas dela, as novas amigas? São as escritoras deste livro. Então, a Dulce descobre a envelhecência, que é possível ser útil na envelhecência, conversando com essas amigas que são as escritoras do livro. Então, cada escritora, ela tem uma área de atuação e ela ajuda essa personagem, a Dulce, de acordo com a sua área de atuação, né? Eu entrei na parte ali das lendas com flores, com as de plantas medicinais, que eu acho bastante interessante. Daí, outro escritor entrou na parte da informática, ensinando a Dulce as redes sociais. A outra entrou na terapia dos dedinhos, né? Que existe uma terapia chinesa que você aperta os dedinhos de acordo com o problema que você está tendo, né? Daí a outra ensinou isso para a personagem Dulce. Então, ela entrou na categoria economia criativa como finalista, né? Não venceu o prêmio. Quem venceu o prêmio, na verdade, foi o escritor que falou sobre o cancelamento, que também é um tema assim bem interessante. Mas o fato desse livro estar entre os finalistas é muito gratificante para mim, porque a Corina chamou eu e mais outras escritoras, né, montando essa coletânea. Então, esse tema envelhecência, ele está muito em voga, né? Porque agora o pessoal está voltando o seu olhar para o idoso. O idoso não é aquela vovozinha que fica fazendo tricô sentada no sofá, não. O idoso produz. Tem idosos que com 80, 90 anos comandam ainda empresas, né? Tem idosas que eu conheço que descobriram a arte, a vocação delas na terceira idade, né? Eu conheci uma idosa, inclusive eu entrevistei ela ano passado, que era uma senhora de 80 anos que cantava. Ela se descobriu cantora quando se aposentou, né? E ela até cantou
cantou no programa, ela disse que sempre tinha vontade de cantar, mas achava que não tinha dom. E daí, quando se aposentou, por volta ali dos seus 70 e 80 anos de idade, fez aulas de canto e virou cantora. Então, são coisas que acontecem com os idosos, né, atualmente. Então, está muito em voga. Inclusive, outubro é considerado o mês da pessoa idosa, o mês do envelhecente. Por quê? Porque dia 1º de outubro ele é considerado o Dia Internacional do Idoso, o Dia Internacional do Envelhecente. E Mari, você está aí? Eu acho que a Mari está saindo do ar, gente. Vocês estão vendo a Mari ou ela saiu do ar aqui para mim só? Vocês estão me vendo? Eu estou no ar? Gente, eu estou no ar? Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo telefone da minha mãe. Mari, você tá aí? Bem, aqui tá escrito que eu tô ao vivo. Bem, vou falar aqui dos envelhecentes. Acho que a Mari caiu porque tá chovendo muito em Curitiba, né? E vocês continuem mandando os recadinhos. Então, outubro é o mês do envelhecente. Então, além de ter a comemoração do Outubro Rosa, do Halloween, o mês do envelhecente está sendo trabalhado nas escolas também. O quê? Com palestra de pessoas idosas na terceira idade, as entrevistas, eu sei de uma escola que as crianças, né, o trabalho trabalho de história, geografia, língua portuguesa, um dos trabalhos são as crianças entrevistando os avós, com perguntas, né? Você se aposentou, mas vejo que você trabalha, o que você gosta de fazer. É uma forma de valorizar o idoso. Então, eu acho muito interessante esse trabalho feito nas escolas, onde as professoras mandam os alunos entrevistarem as avós nesse mês. E eu conversei com umas professoras, está sendo muito interessante, né? Porque tem neto que os avós, os idosos da família têm dons e eles não sabiam. E através dessa entrevista eles descobriram, né? Que o idoso não é uma coisa que fica só no sofá fazendo tricô. Ele tem totalmente o direito de participar dessa sociedade. E ele contribui demais pela sociedade, pela experiência que ele tem, né? Aquela carga de experiência. Ele já passou por várias coisas na vida, sabe como enfrentar os problemas. Então, o mês do envelhecente está sendo muito enriquecedor. E o fato, né, desse livro da envelhecência estar entre os finalistas do Prêmio Jabuti é sinal que os jurados, o pessoal da arte, da literatura, também está vendo a envelhecência com olhos bons, com olhos positivos. Gente, acho que a Mari está saindo aqui do ar, vocês estão vendo? Quero pegar um outro celular aqui da minha família. Vocês estão escutando direitinho? É que como eu estou no celular, eu não consigo ver aqui. Mas eu vou dar, enquanto a Mari, acho que tá aquela bolinha assim dela, né? Que tá pensando, enquanto, né, a internet dela se recupera, eu vou falar aqui. E além de ser o mês do envelhecente, tem o mês do Outubro Rosa, né? Da conscientização do câncer de mama. Também tem essa última semana que passou, foi a semana de conscientização dos ACEs. O que é uma ACE? É uma pessoa que não sente atração íntima, né? Que ela não vai querer intimidade com outra pessoa. Então, essas pessoas existem. E elas também estão na categoria LGBTQIA+, né? Porque a orientação delas não é igual a dos comuns, mas os ácidos, eles existem, né? Existem o ácido da área escura, que não tem nenhuma relação íntima, não sente vontade. O ácido da área cinza, que seria o demissexual, aquele que só consegue uma relação íntima quando tem ligação emocional, ligação espiritual com a outra pessoa. Então, nesse mês, a gente comemora também o mês da conscientização ACE. E 31 de outubro tem um mês que eu gosto muito, né? O mês não, uma comemoração que eu gosto muito, que é o Halloween, gente. Vocês estão vendo aqui a Mari? Bem, eu vou ver se eu consigo aqui no outro celular, ver se tá saindo direitinho. É que acho que a Mari tá caindo, gente. Eu tô falando agora do Halloween. Porque o ser humano sempre... A internet tá muito ruim por causa da chuva aqui em São José. Mas não faz mal, a gente tenta assim. Mas vamos continuar, mas a minha internet tá horrível, Lu. Mas o pessoal tá me escutando direitinho? Né? Porque o Caio continua. O pessoal tá me escutando direitinho? Perguntar para o pessoal ali. Boa noite para Claudete Walter Pereira, que está com a gente, o Matheus Merlini, a Eliane Borges também está conosco, Maria Denise também está com a gente. Deixa eu ver aqui quem mais. A Ana Vamp, boa noite, Ana Vamp.
Ana Vamp, fiz com ela um curso. Oliveira, boa noite, Luir. Ele esteve lá na loja, né, me visitando. Foi lá buscar o brinde dele. Seja bem-vindo. Emocional. Gente, compartilhem o programa, marquem os amigos. Hoje nós temos sorteio de pizza, temos sorteios também do Costelão Tropeiro, né? Almoço com acompanhante, tá bom? O Eliseu Cordeiro, boa noite, que Deus abençoe a todos, amém. Gente, a minha internet, ela tá oscilando bastante, tá toda hora caindo, tá? Não sei realmente o que está acontecendo, mas se eu cair... É a chuva, mas hoje tem sorteio, gente, não saiam, o sorteio é interessante. Gente, não saiam que hoje tem sorteio, né? Se a Mari cair, eu tô aqui, se eu cair, a Mari fica, né? Por isso que é bom fazer de duas pessoas em casas diferentes, porque se uma cair dia de chuva, a outra fica. Eu tava falando aqui do Halloween, gente. Você sabe como surgiu o Halloween? Os seres humanos, desde a Idade da Pedra, eles sempre se interessou sobre o sobrenatural, né? Que na Idade da Pedra, eles não falavam, mas eles sentiam, eles achavam que o raio vinha do céu, era algo sobrenatural, a água que eles bebiam era algo sobrenatural, né? E eles acreditavam nesse sobrenatural. Sabe como é que os arqueólogos sabem? Através das figuras rupestres. O que seria isso? Os desenhos que os homens das cavernas faziam, né? Então, esses desenhos foram interpretados, né, por psicólogos, historiadores, que confirmaram que o homem da caverna, ele acreditava em algo sobrenatural. O tempo passou. E o Halloween, a origem dele não é tanto dos antigos celtas como falam, mas do Egito. Você sabia que no Egito eles tinham um dia para celebrar o Dia dos Mortos e que na véspera do Dia dos Mortos eles também faziam uma comemoração? Então, seria o Halloween do Egito. E essa palavra Halloween, né, que surgiu lá na Idade Média, no inglês medieval, quer dizer véspera do Dia dos Santos, né? E em algumas sociedades antigas, civilização antiga, o Halloween também servia uma festa também de comemoração, né, preparação para o inverno, para a estação fria em algumas sociedades, civilizações antigas. E nessas civilizações antigas, eles acreditavam que no inverno, né, os espíritos, né, eles podiam invadir as casas, podiam fazer mal. O que eles faziam? Faziam uma festa, um ritual, onde eles se fantasiavam, sabe de quê? Se fantasiavam de animais. Isso, porque algumas civilizações antigas, eles acreditavam que os animais tinham o poder de expulsar os espíritos do inverno, os espíritos ruins. Então era normal a pessoa se vestir com fantasia de animais, se vestir com fantasia de vaca, fantasia de lobo, de carneiro, né? Que era mais ou menos um tipo de Halloween que acontecia nas civilizações antigas. Por isso que vem essa tradição de se fantasiar no Halloween, né? E como as crianças na época eram consideradas assim, criaturas divinas, também em algumas civilizações, elas saíam pedindo comida nas casas, né? E quem desse comida para essas crianças na véspera ali do Dia dos Mortos seria protegido pelos espíritos do bem. Isso nas civilizações antigas. Por isso que você vê muito nesses filmes assim no Halloween, a criança batendo a porta e perguntando doces ou travessuras, né? Porque vem uma coisa muito da época antiga, essas fantasias de animais se protegendo dos espíritos, né? As crianças que representavam a pureza, né? A energia, batendo nas portas, pedindo doação para serem abençoadas. Então, o Halloween, ele tem toda essa cultura por trás, essa cultura milenar por trás, né? E quando a Igreja Católica, daí, ela meio que baniu, quis banir essas tradições consideradas pagãs, elas colocaram o Dia de Todos os Santos, né? Que também já notaram que o Dia de Todos os Santos é bem grudadinho no Dia de Finados, é por causa disso. E daí, antes, né, do Dia de Todos os Santos, as pessoas, mesmo com a nova religião católica, né, entrando na Idade Média na Europa, elas não deixaram de fazer seus rituais, né, meio que escondido. E daí foi considerado dia 31 de outubro como Halloween, né? E eles continuaram, às vezes, às escondidas, né? Umas nem eram, nas festas às vezes nem era tão escondida assim, a fazer essa festa no dia 31 de outubro, antes do Dia de Todos os Santos e também antes do Dia de Finados, com crianças pedindo doações, pessoas fantasiadas, né? Que na verdade a Igreja Católica queria colocar o Dia de Todos os Santos para substituir o Halloween, mas por causa dessa tradição milenária, ela não conseguiu
acabar muito com esse tipo de festa. Então, o Halloween é uma tradição milenar. E vocês sabem essa história ali, porque tem uma abóbora no Halloween? Então... Lu, segura só um pouquinho aí, Lu. Sim. Segura só um pouquinho para nós dar boa noite aqui para o Dionei. Ele falou que tem medo de fantasma. Boa noite, Dionei, pessoal do Palco Curitiba. Andressa Calisto também está com a gente. O pessoal está falando que quer participar do sorteio, Lu. Deixa eu só ver aqui a Sandra Mara Mendes, né, lá de Guaratuba. Um abraço para o pessoal de Guaratuba. Lu, segura aí só um pouquinho, tá? Deixa eu só falar aqui da distribuidora Urano. A Lu já vai contar para vocês, tá bom? Gente, distribuidora Urano, que fica na rua Tijucas do Sul, número 702, no Afonso Pena. Final do ano chegando aí, né? Já liguem lá, eles têm o Disque Entrega, já garante aí a bebida do final do ano. Você que tem um mercado, você que tem uma distribuidora, eles entregam no atacado, tá bom? O telefone deles é o 3058-6066, distribuidora Urano. Vou deixar aqui na telinha para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui com a Lu agora. Lu, agora pode continuar, meu amor, por favor. Sim, tem aquela abóbora, vocês sabem por quê? Porque os antigos celtas, né, eles faziam os rituais de Halloween segurando uma vela dentro de um nabo, né? Porque para os antigos celtas, esse nabo era dado por um deus lá deles, né? O nabo com uma vela dentro. Tinha um significado lá para um deus deles, né? Para proteger do inverno. Só que daí os celtas e o pessoal lá da parte da Inglaterra, quando vieram lá para os Estados Unidos, eles não conseguiam achar nabo, mas tinha abóbora, né? Então, nessa versão a abóbora substitui, né, aquela oferenda que eles ofereciam para alguns deuses com uma vela dentro. E tem uma outra história envolvendo a abóbora, que é a história do Jack da lanterna, né? Diziam que o Jack era muito homem, muito mau, que batia na mulher, roubava. E quando ele morreu, lá no céu não aceitaram, mas no inferno o diabo não aceitou também não, mas a morte começou a correr atrás dele, né? E aí ele, para assustar a morte, ele fazia assim: morte, eu não quero ir com você se olha no espelho. Daí a morte se olhava no espelho, né? E ele saía correndo da morte. Agora, nessa versão, tem outra versão também que diz que ele enganava o diabo também, que ele oferecia uma carteira para o diabo com dinheiro, mas colocava uma cruz, o diabo não pegava. Né? Por isso que se for procurar ali no Google, Jack da Lanterna, vai aparecer o homem que enganou o diabo. E existem várias versões dele, né? Mas a versão mais interessante é que numa noite de Halloween o Jack estava brigando, né, no bar, e o inimigo dele cortou a cabeça dele saiu. E tinha uma mulher passando ali naquela estrada que eles brigavam, e tinha ali a plantação de abóbora. Ela viu que ele estava sem a cabeça, e ela ficou com pena e pegou uma abóbora e colocou na cabeça do Jack. O que aconteceu? Ele voltou à vida. E ele começou a assustar as pessoas em toda a noite de Halloween. Então, o Jack da Lanterna, ele tem várias versões dessa lenda por causa da abóbora do Halloween, né, explicando por que tem essa abóbora do Halloween. E essa é uma versão que eu gosto muito, né? Porque ele estava brigando lá no bar, né? No bar no meio de uma estrada, cortaram a cabeça dele. A mulher que estava passando na estrada, cheia de plantação de abóbora, colocou a abóbora no lugar da cabeça e ele virou como se fosse um espantalho. Ele ficou com o corpo de homem, a cabeça de abóbora. E reza a lenda que esse Jack da Lanterna aparece todo Halloween para as crianças que fazem malcriação. Olha aí, gente, novamente uma história para assustar a criança malcriada. Então, é tipo o homem do saco, que assusta a criança. Porque tem um homem do saco. As criancinhas que estão assistindo, Lu. Porque tem a Cuca agora, diz que lá nos Estados Unidos, que tem essa lenda, né, que faz que se a criança for mal criada, o Jack da Lanterna aparece com aquela cabeça de abóbora, né, com aquele maltrapilho, com cheiro de bebida, que ele era bêbado, para levar a criança lá para o inferno, para o purgatório, a criança que faz malcriação. Então, isso é uma forma de fazer que as crianças não sejam tão mal criadas, né? Então, levar a criança na conversa, né? Porque tem um pessoal aí que diz que surra não adianta, mas tem que levar a criança na conversa. Esse tipo de conversa, eu acho que se a criança tiver medo, é meio impactante.
É verdade. Bem interessante. Alguém tem perguntas aí sobre lendas, Halloween, alguma coisa assim? Vamos mandar um abraço para a Michele da Silva, que está com a gente. O Fernando também está assistindo o programa, o Eliseu Cordeiro. Gente, eu estou colocando o nome de vocês para sorteio, mas só para quem compartilhar o programa em modo público, tá bom? Podem fazer perguntas aí sobre lendas, né? Para a Lu, que vocês tiverem aí. Podem fazer perguntas para mim também. Hoje o programa está diferente, né? Hoje o Cláudio não está conosco, mas a Lu está com a gente aí, a Luciana do Rocio Malon, né? Ela que é uma grande apresentadora. E eu trouxe ela para vocês matar um pouquinho das saudades aí, né, Lu? Ah, eu estou aqui, né? Que eu parei que eu tenho problemas com a minha mãe, que ela tem Alzheimer. Daí você vai ver se guarda dinheiro para colocar ela no asilo, não, porque tá muito difícil cuidar dela de madrugada, né? Tem que levar no banheiro, tem que trocar fralda. E às vezes eu tenho sono de madrugada, quando eu vejo, às vezes ela cai. Então eu tô nesse tipo de situação, né? Quero ver como é que fica. Mas eu tô há bastante tempo com a minha mãe, assim, debilitada, bem fraca, né? Então eu não posso me comprometer muito, mas hoje deu certinho. Né? Até pensei que ela ia chamar. Hoje deu certinho. E eu coloquei, o pessoal pergunta qual a vila, o bairro mais assombrado do Brasil. Eu convidei a Lu em cima da hora, né, Lu? Mas graças a Deus aí deu certo. Eu gosto das coisas em cima da hora, parece que em cima da hora, na última hora, dá mais certo do que quando a gente planeja. Se eu planejo muito, não sei o que acontece que não dá certo. Não sei o que é que tem, né? E eu me perguntaram se estou o bairro, a vila mais assombrada do Brasil. Eu pesquisei e descobri que olha, eu não sei pronunciar direito, né? Mas eu vou tentar falar, Paranaciacaba. Onde é que fica? É o distrito ali de Santo André, em São Paulo, porque lá no século XIX foi uma vila que fizeram para os operários que iam trabalhar numa ferrovia, né? São Paulo Railway, o nome, Railway São Paulo, era o nome assim. E tinha o barão, tinha ali o engenheiro-chefe, que era o Daniel Fox, e começaram a surgir muitas lendas ali, sabe? Lá tem a lenda que quando como os operários faziam essa rodovia, na época, muitos deles morreram e diz que eles aparecem ali na ferrovia, né? E tem um trem que é considerado trem fantasma, que é um trem que algumas pessoas morreram no século XIX na estação número 13. E diz que à meia-noite esse trem aparece, as pessoas escutam e algumas pessoas veem esse trem. Paranaciacaba. E tem a lenda do menino do balanço, né? Que ficava do lado de um clube dessa vila, e diz que o menino, ele era filho bastardo do engenheiro-chefe desse local. E ele gostava de ir para o balanço. Só que uma vez deu gripe espanhola, né? Que a gripe espanhola chegou no Brasil naquela época, e mesmo ele doente, ele queria ir para o balanço. Ele foi para o balanço doente e morreu nesse balanço. Mas tem pessoas que veem esse balanço se balançando sozinho. E não é o vento. E tem pessoas que já viram o fantasma desse menino lá. Paranaciacaba, é muito interessante, ele tem mais de 10 lendas nesse local, é considerado o bairro ou a vila mais assombrada do Brasil, e lá é feito, né, a convenção das bruxas. Eu tenho uma amiga que foi nessa convenção e ela passou por momentos sobrenaturais, hein? Daqui a pouco eu vou contar. Onde que fica esse bairro, Lu? É uma vila que está meio que semi-abandonada. É um distrito de Santo André, em São Paulo. Procurasse no Google Paranaciacaba, distrito de Santo André, porque lá era uma vila que fizeram para os funcionários de uma ferroviária. Né? E diz que já trem já caiu ali. Tem uma lenda da noiva. A noiva de Paranaciacaba, que diz que lá, principalmente no inverno, à tarde, vem uma névoa, porque ele fica no alto ali da Serra do Mar, essa vila, né? Vem uma névoa. E dizem que no século XIX tinha ali o filho de um dos engenheiros lá, dos engenheiros ingleses, porque os ingleses vieram para cá para montar essa vila, né? Porque a empresa dessa ferroviária era inglesa, e diz que o filho de um dos engenheiros ingleses se apaixonou pela filha de um operário da ferrovia, e o pai e a mãe, né, principalmente o pai do homem, não queria que ele se casasse com ela.
Mas daí, como ela ficou grávida, eles concordaram com o casamento. Só que na hora do casamento, o pai do rapaz trancou ele no porão no dia do casamento. E ela chegou lá no dia do casamento. O noivo, achou que o noivo fugiu, todo mundo falou que o noivo fugiu. Daí inventaram para ele que ele tinha fugido com outra moça da região. E ela ficou muito chateada, né? E ela foi até o precipício, antes de se jogar, ela falou assim: como maldição, essa vila, sempre pela tarde, no inverno, ela vai ter uma névoa e vai ser difícil as pessoas andarem, porque essa névoa vai significar meu véu de noiva. Porque reza a lenda que ela mandou fazer um véu de noiva com mais de 10 metros de comprimento, essa noiva. Ela queria ter o véu mais comprido do mundo. E daí ela se jogou, né, com aquele véu com mais de 10 metros de comprimento do precipício. Daí por isso que dizem ali que Paranapiacaba, esse distrito aí de Santo André, sempre de tarde no inverno aparece uma névoa. A névoa cobre a cidade não, a vila, a névoa cobre a vila e é até difícil de andar. Então, se você clicar no Google, lenda do véu da noiva de Paranapiacaba, Santo André, essa lenda vai aparecer. Então, ela é considerada o bairro, a vila mais assombrada do Brasil. Vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está entrando. A Júlia Barbosa está dando boa noite para nós. A Silmara Mota. O Fernando falou: a origem do Halloween remonta ao Festival Celta Sunshine, que marcava o fim do verão e o Ano Novo Celta, quando acreditavam que a barreira entre os mundos dos vivos e dos mortos se enfraquecia. O que tem você para nos falar? Só um pouquinho, tá, Lúcia? Já responde ele, tá bom? A Júlia Barbosa está falando saudades, Mari, saudades de você também, gatona. A Silmara Mota entrou com a Rosineide Silva. Boa noite, Rose. Um beijo para você, gatona. Gente, eu estou marcando os nomes aqui, tá? A Lu vai responder ali a pergunta do Fernando. Enquanto isso, eu vou marcar os nomes aqui para sorteio, tá, Lu? Sim, os antigos Celsas tinham esse festival porque acabava o verão e eles precisavam preparar algo, né? Plantar as coisas para ter uma colheita que de repente servisse para abastecer o inverno deles. Então eles faziam, né, oferendas para os deuses, né? Eles se vestiam assim com fantasias, né? Porque se acreditava quando acabava o verão, os espíritos ruins podiam invadir a Terra. Então eles faziam esse ritual com fantasias para expulsar os espíritos ruins. Era o que eles acreditavam, né? E daí tinham rituais, né? Tinham danças, tinham festas, né? E eu, inclusive, eu participei, né, de uma festa celta que era com relação a isso, da Conchita, na dança da Conchita, acho que foi eu não sei se foi na Casa Hoffman, na Academia Hoffman, onde eles dançam o chamaim, eles fazem umas danças ritualísticas, né? Depois eu mostro para vocês. Eu me lembro que eu dancei uma música da Lorena McKnight, que ela falava nisso, né? Que ela falava do... A Júlia Barbosa fez uma pergunta aqui, ela perguntou assim, ela perguntou se você tem medo de fantasma, Lu. A Júlia Barbosa. Ah, medo de fantasma não, porque eu já andei sonhando com alguns, sabe? Eu já tive sonho com pessoas que já morreram, que deram recados reais. Então, medo de fantasma eu não tenho. Delay, gente. Eu tenho medo de pessoas... Eu falei, Lu? Oi? Ela perguntou se eu tenho medo de fantasma. Então, de fantasma, assim, eu não tenho medo, né? Porque eu já tive experiências sobrenaturais. Ela perguntou se você tem medo de fantasma. Mas eu tenho medo, Lu. Eu tenho mais medo de gente viva do que de espírito. Fantasma que fique pra lá, gente. Não... Hã? Mas é que nem você falou, né? Tem que ter medo das pessoas vivas e más também, né? Eu tenho medo das pessoas vivas, medo de assaltante, medo de pessoa que rouba, né?
Então é isso, né? E sobre a lenda de Halloween, esse Jack da Lanterna, ele é a lenda mais famosa, né? Por isso que vai no Halloween, você tem figura de um boneco com uma abóbora, assim. É porque cortaram a cabeça dele e a mulher colocou uma abóbora no local da cabeça. Então, essa lenda, assim, muito interessante, que é o Jack da Lanterna da abóbora, sabe? E tem gente que também faz pedido para as pessoas que já partiram, porque reza a lenda que A Ana entre os dias Vamp falou que... Oi? Eu pensei que ela ia ler o A Ana que a Vamp Ana está falou. perguntando se você ainda faz poesias com palavras. Ah, eu faço poesias com palavras, só a pessoa pedir a palavra, eu faço a poesia na hora que a palavra que a pessoa pediu. Eu ainda A faço. Eliane Borges falou que já está com medo já. É só que o problema, como não me chamam para evento nenhum mais, né? Eu tento me inscrever, mas me barram nos eventos. Eu não tenho feito mais poesia em evento simplesmente porque não me convido. Quando eu posso ir, que é no centro de Curitiba de dia, eu quero ir, eu tento ir, as pessoas falam, ai, você não pode, ai, já tem a outra professora com as alunas dela, você não pode participar. Agora, só os artistas tal. Então, infelizmente, em Curitiba tem isso, só aquela panelinha que pode se apresentar. Então, eu não tenho feito muito poesia ao vivo, porque por falta de oportunidade, né? Mas a pessoa querendo, se for um evento que eu possa ir de dia, né? No centro de Curitiba eu vou e faço esse poesia que eu faço na hora. Eu posso fazer danças também, né? Eu sou acostumada a me apresentar com A danças. Ana Vamp falou para você fazer sobre Halloween, uma poesia. Estou aqui no Halloween, mas não seja tão ruim. Eu vejo no céu a estrela de marfim. Estou no Halloween. Me sinto uma feiticeira, porque eu quero amar a minha vida inteira. Eu estou vendo uma abóbora da cor laranja. Eu estou vendo uma abóbora me dando uma canja. Eu estou vendo até o lobisomem, a mula sem cabeça. Só não quero que o anjo que me protege me esqueça. Isso, poesia com Halloween. Aí eu também fiz uma música de Halloween, não sei se vocês viram assim, é assim, não vamos Halloween, do Halloween, do Halloween. Vamos tomar água sim, do Halloween, do Halloween. Não, vamos Halloween, do Halloween, do Halloween. É para as pessoas não esquecerem de tomar água no Halloween. Então tá ali, né, nas minhas redes sociais tem essa música lá, onde eu danço, não vamos ralar o rim do Halloween. Então vamos lá, né, todo mundo dançando. Ai. Ó, a Thaís Cetim entrou com a gente. Boa noite, Thaís. Já está marcando bastante gente. Deixa eu ver aqui. Então, a Carla falou que interessante. Deixa eu ver aqui que tem mais recadinho. O Fernando falou, né? O Fernando Miranda, tenho medo dos vivos de Brasília. Fernando, dá medo mesmo desses. A Carla Ramos falou, Lu, palavra compaixão, faz uma poesia. Não quero paixão, eu quero amor. Com amor tudo tira a minha dor. A paixão é passageira, o amor dura a vida inteira. Eu não quero uma paixão que vá embora. Eu quero o amor que insiste em toda hora. Insiste em toda hora para eu amar eternamente. Eu não quero paixão, apenas amor na minha mente. Show! Aí, ó. A Ana Vamp falou, a Lu é muito inteligente, fiz curso de hotelaria com ela em 2016, no colégio estadual. Na verdade, foi 2006, foi mais ou menos há quase 20 Ana anos Vamp, atrás. Lu. Eu lembro dela, há quase 20 anos atrás. É, 2016 ela colocou ali. A Rosineide falou que show. 2006, ela corrigiu agora. É 2006, há quase Nossa, 20 que anos atrás. bacana! Não sabia que vocês se conheciam. Foi há quase 20 anos atrás. E ela não era casada ainda, né? Ela namorava o Cordeiro. Como é que é o nome do marido dela? Ela namorava, acho que o sobrenome dele é Cordeiro, que eu lembro, Eliseu né? Cordeiro. Isso, ela namorava Eliseu Cordeiro, que eu lembro da época, né? Dela sentava atrás, ela era bastante tímida, assim, mas era legal isso. Eu lembro dela.
Que bacana. Gente, ó, compartilhem, porque tem gente entrando, falando que quer participar do sorteio, mas não estão compartilhando. Eu só vou colocar o nome para sorteio quem compartilhar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio da pizza, do almoço com acompanhante do costelão tropeiro. Ninguém perguntou do Cláudio, né, Lu? Você viu que ninguém perguntou dele? O que aconteceu com o Cláudio? Eu dei folga para ele hoje, porque ele estava de aniversário ontem, né? Ah, feliz aniversário. Estava de aniversário ontem, gente. A maioria aí deu os parabéns, quero agradecer a todos, né? Então, alguém quer perguntar de alguma lenda? Alguém quer perguntar de alguma lenda? Então, esses povos antigos, eles faziam, né? Acabava o verão, no outono, eles faziam tipo de um ritual também, parecido com o Halloween, né, que era agora, né? Eles se vestiam de animais, né? Ofereciam coisas para os deuses, né? E contavam também em volta da fogueira as lendas. Alguém quer perguntar alguma coisa de lenda? A Rose falou que está fazendo janta. Tô sentindo o cheirinho daqui, hein, Rose? Cheirinho de comida. Que delícia, né, Lu? Sim. A Eliane Borges falou assim: eu ia perguntar dele, mas fiquei sem graça. KKKK. Ah, de perguntar do Cláudio. Cadê o Cláudio aniversariante? Claudete, coloquei teu nome sim, gatona. Então, Ana Van, parabéns pro Cláudio. Obrigada, gente, pelo carinho. Eu falei brincando que eu dei folga para ele, tá? Hoje ele não pôde participar do programa, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos aí pelo carinho, né? Todos que deram parabéns para ele. O Fernando falou assim: lenda da Vitória Régia. Ah, existem várias, tipo, lendas da Vitória Régia, eu vou contar, baseada na Amazônia. Era uma vez uma índia, né, dizem que ela se chamava Jaci, que ela olhava para a lua e queria muito abraçar a lua, ela era fã da lua, ela queria pegar na lua e abraçar. E daí dizem que um dia ela estava tomando banho de rio, ela ficou na beira do rio e viu a lua refletida na água. Ela pulou no rio e morreu afogada, mas virou uma Vitória Régia. Tem várias lendas sobre a Vitória Régia, mas essa é minha favorita, que é uma índia chamada Jaci, que foi abraçar a lua no rio e acabou virando Vitória Régia. Essa é minha favorita, que existem várias versões, mas é essa aí que eu gosto. Lu, aonde ela se afogou ali, cresceu uma flor, né? Daí dizem que a Índia que virou a Vitória Régia, que ela não morreu, mas ela virou a flor. Tem essa versão também, que diz que ela não morreu, mas virou a flor, Vitória Régia. E a Ana Vamp perguntou se tinha alguma lenda do colégio estadual. Tem a lenda que tem túneis debaixo do colégio estadual. E isso não é lenda, porque aquele moço lá do Pirata Zulmiro, né? É o Marcos Juliano, ele já foi pesquisar isso e ele entrou dentro dos túneis que existem no colégio estadual. E reza a lenda que os túneis do colégio estadual passa pelo subterrâneo de Curitiba e chega no Clube Concórdia. E o Clube Concórdia tem túneis, só que daí taparam os túneis. Então dá para saber se realmente o colégio estadual liga os túneis com o Clube Concórdia. Mas dizem que assim que muitos europeus que vieram para o Brasil colocaram clubes, né? E daí eles faziam aquele que chama de bunkers. O que é um bunker? Caso de guerra, a pessoa vai para baixo, vai lá para o porão. E eles faziam muito esses túneis, assim, em caso de guerra, para eles fugirem ou se esconderem. Então, o Clube Concórdia é um desses. E o colégio, geralmente colégio estadual, colégio que tem mais de 100 anos de idade, era comum fazerem túneis, né, em caso de guerra, revolução, para as pessoas se esconderem nesses túneis, ou irem para outros lugares nesses túneis. Então, no colégio estadual, realmente tem túneis, porque o Marcos Juliano, aquele que pesquisa o Pirata Zulmiro, ele filmou lá dentro. E você pode, se você clica no Google, você pede assim, filmagens do túnel do colégio estadual do Paraná, vai aparecer reportagens sobre isso. Então tem túneis no colégio estadual.
E tem a história do piano que toca sozinho, né? Que dizem que tinha uma menina que estava no estadual, ela gostava de tocar piano, ela não tinha piano em casa, mas tirava música de cor. E dizem que ela morreu tocando piano lá e as pessoas de vez em quando escutam alguém tocando piano e abre a sala do piano, não tem ninguém. Agora dizem que são ratos que entram dentro do piano e faz som, mas o rato sabe tocar música, né? Isso que eu fico com o pé atrás. O rato não vai saber tocar uma música conhecida, porque as músicas Acho que não, hein? Esse rato aí é muito esperto pro meu gosto. As músicas que eles escutavam era que, sabe aquele pianista loiro Richard Clayderman? Eram as músicas do Richard Clayderman, músicas de filmes, Love Story, Romeu e Julieta. Será que os ratos iam saber tocar esse tipo de música? Não, né? Eu fico meio para trás, porque tem gente que já escutou música de filme no piano, no piano da escola, e quando foi abrir, o piano estava aberto, porque a pessoa lá, uma moça que trabalhou lá, falou assim que ela fechava a chave do piano, que ela tinha a chave, ela guardava, que era a dona Lúcia, né? Ela falou isso. Daí depois ela escutava barulho do piano, ela voltava lá e o piano estava aberto e a chave estava guardada com ela ali no guardador de chave. E ela escutava que era música de filme. Como é que os ratos vão tocar música de filme, né? Daí as pessoas, não, isso é rato, o rato que faz barulho no piano, que o rato faz barulho dentro da corda. Daí foram verificar, não tinha rato. Mas tem gente que não acredita, que pensa que é rato, e tem gente que pensa que é o espírito da menina. Então tem essa lenda lá no estadual. A Cacá Souza falou, que medo. Se tocar piano sozinho, saio correndo, ela falou. Eu também saio. Eu não espero para ver quem está tentando tocar piano, não. Não quero ver esse rato, não. Deus o livre. Eu lembro que lá no estadual também tem... A Carla perguntou qual que é a lenda mais conhecida em Curitiba. O Marcos Pedrino também está dando boa noite para gente. Então, a loira fantasma... mais conhecida em Curitiba? A Loira Fantasma e a Maria Bueno. Eu acho que as duas são mais conhecidas, né? Que a Loira Fantasma é a história de uma loira, né? Que ela pegava um táxi, né? Ela falava, não, quando o táxi chegava perto do cemitério, ela falava, para aí que eu quero sair daí porque eu moro aqui. E daí, quando ele olhava para trás, ela sumia. Daí tem uma outra versão que existia realmente uma loira que morava perto do cemitério, que ela gostava de ir para baile. Mas como ela ficava sem dinheiro para pagar o táxi, ela dava um golpe. Ela pegava ali o táxi, dizia que queria parar no cemitério, daí dava de preferência para parar debaixo de um poste de luz, né? Que ela dizia que era para iluminação. Ele parava debaixo do poste, daí ela tirava um espelhinho, né? E antigamente os carros tinham um espelho em cima do motorista. Ela fazia, com a luz do poste, ela fazia um reflexo que batia no espelho e ia no olho do motorista. Ele ficava piscando, e quando ele estava piscando, ela saía levemente e olhava para trás, cadê a loira? Então dizem que ela dava um golpe para não pagar um táxi, que a loira fantasma existiu, mas que ela não era um fantasma. Ela dava um golpe. Polêmica uma época. É nos anos 70 que dizem, né? E tem a da Maria Bueno, né? Que a Maria Bueno, do século XIX, ela morava lá, Morretes, Paranaguá, só que ela queria ir para Curitiba para trabalhar, até ter um futuro melhor. Daí ela trabalhava de lavadeira, trabalhava de diarista, empregada doméstica, só que ela namorava um militar chamado Diniz, que ele era muito ciumento, e ela gostava de ir para baile. Daí uma vez ela falou assim, eu quero ir para o baile hoje à noite. Ele falou assim, você não vai, porque hoje eu tenho serviço no quartel. Daí ele ficou de serviço no quartel, só que ela foi no baile. E daí as fofoqueiras foram no quartel e falaram assim, tua namorada tá no baile. E ele esperou da hora dele, né? Quando ela saiu de madrugada para ir para casa dela, ele discutiu com ela e com uma faca, ou com estilete, ou uns dizem que foi com a espada, ele cortou a cabeça dela, mas naquele momento o sangue que saiu da cabeça dela começaram a brotar rosas, né? Rosas vermelhas, isso que as pessoas falam. Ela foi enterrada atrás ali no cemitério São Francisco de Paula, mas como ela já tinha fama de ser curandeira, porque quando a pessoa ficava doente, ela fazia chá, ela fazia reza, as pessoas iam lá onde ela estava enterrada para rezar e conseguiam ter a graça, né? Que tem ali o túmulo dela, que é todo azul pintado ali na entrada do cemitério, mas antes não era assim. Ela foi enterrada atrás e os devotos dela tiraram o corpo dela de lá e fizeram um tipo de uma capelinha para ela azul.
pintaram ali de azul na entrada do cemitério. Se entra, você já vê ali que tem o túmulo da Maria Bueno com o rosa todo pintado de azul. Ele é pintado de azul porque azul era a cor preferida dela. Inclusive dizem que ela morreu quando ela estava com o vestido azul. Então, por isso que pintam ali a capelinha dela de azul. E diz que tem ali placas de pessoas assim que tiveram graças a calçadas, graças a Maria Bueno, que realmente ela ajudou pessoas que sararam de doenças, pessoas que passaram em concurso público, em vestibular, pessoas assim que estavam com problema de saúde, como câncer, que sararam disso. Tem ali todos os depoimentos ali no túmulo dela com as plaquinhas. Isso aí. A Cacá Souza perguntou se eu estou gravando algum filme. Cacá, no momento não estou gravando nada, tá, meu amor? Ela falou que assistiu alguns. Que legal. Mas se você quiser assistir, lá é só entrar lá no YouTube, lá com o Leandro Rezende, né? Lá na página do Leandro Rezende, tem bastante filmes lá que nós gravamos, eu e o Cláudio. Algumas pessoas da rádio também gravou. Mas adiantando aí que nós estamos com um projeto, viu, Lu? Nós estamos com um projeto aí para gravar aí um filme ou uma novela, alguma coisa a gente vai gravar com os apresentadores da rádio, né? E você tá inclusa, tá? Tá, Lu? Você tá nessa também. Já vai se preparando aí para gravar aí essa série aí da Rádio Amor e Vida, hein? A gente, logo, 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 vocês vão saber aí da novidade. Por enquanto, a gente ainda está escrevendo. Logo, logo, aí eu vou contar mais detalhes para vocês. Mas já vou te adiantando, Lu, que você está incluso também no projeto, tá bom? Opa, que legal, quero participar. Isso aí. A Silmara Mota tá marcando bastante pessoas. Vamos fazer o sorteio da pizza para alegrar esse povo? O que você me diz? Vamos fazer pizza. No Brasil acaba em pizza, mas a pizza tem que ser gostosa, né? A pizza gostosa, da pizzaria Garagem. E meus amigos que estão procurando emprego, a pizzaria Garagem está contratando, né, Mari? Então, meus amigos que estão procurando emprego, procurem a pizzaria Garagem. Mande seu currículo lá. Isso mesmo, eles estão com várias vagas, Lu, bem lembrado, várias vagas. Você que precisa trabalhar aí, ó, uma grande oportunidade de trabalho para vocês na Pizzaria Garagem, que tem 3 unidades, uma em Curitiba, no bairro Cajuru, 2 unidades em São José dos Pinhais, que fica uma no bairro Bom Jesus, e uma na Afonso Pena. Estamos ali, ó, com todos os endereços, telefones para vocês na tela, tá? E como a Lu falou, a Pizzaria Garagem está contratando, tem bastante pessoas aí precisando de vagas de emprego, então se você conhece alguém, já indica também, né, Lu? Isso, já passei para os meus amigos, coloquei no meu grupo, que eu tenho um grupo do WhatsApp de artistas, amigos das artes, e tem uns assim que a arte é mais hobby para eles, eles precisam muito de emprego com carteira assinada, então já passei para eles também. Ah, que legal, obrigada, Lu. Então vamos ver quem que vai levar a pizza da Pizzaria Garagem. Lembrando que tem que ter compartilhado o programa em modo público e ter marcado os amigos também, tá bom? Vamos ver quem que é o sortudo ou a sortuda, né? Esse é sortudo mesmo, hein? Dionei Márcio. Será que o Dionei tá aí? Deixa eu ver aqui, que eu não vi mais ele. Eu vi, ele comentou bastante, depois eu não vi mais. O Paulo Roberto Pereira, quero participar. Coloca meu nome. Deixa eu ver se você é compartilhador, Paulo. Tem que compartilhar. É compartilhador. Vou colocar o nome dele também. Vamos ver, então, se o Dionei vai dar um ok para nós, né? Aí sim, ele falou. Aí ele reclamou esses dias que ele não estava ganhando mais. Aí, ó, hoje você ganhou. A Luciana te deu sorte, hein? Viu, Lu? Parabéns, Dionei. Parabéns, Dionei. Deu sorte para o Dionei, que ganhou a pizza da Pizzaria Garagem. Quem já provou sabe que é uma delícia, né? A Lu já ganhou várias vezes, mas a Lu acabou dando de presente. Mas, Lu, você pode, quando você ganhar, você pode pedir, ligar e eles entregam. Você paga a taxa de entrega e eles entregam para você também, tá? Então, a próxima vez que você ganhar, aí você pode estar pedindo, não precisa doar, né? Porque ela sempre dá a pizza, doa para alguém, né?
ouvi toda a história da Maria Bueno, o Janei falou. E o pessoal tá te dando parabéns, né? Que você ganhou aí a pizza. O Janei falou obrigado, Lu, por você ter dado sorte para ele, né? Deixa eu ver aqui, que mais, gente? Gente, nós temos alguns minutinhos ainda antes do encerramento do programa. Temos o sorteio do almoço com o acompanhante ainda do Costelão Tropeiro. Manuel Mota entrou com a gente. Já vou colocar teu nome aqui também, Manuel. Manuel Mota também está com a gente. Já vi que compartilhou. Já estou colocando o teu nome aqui, ó. Gente, olha quantos nomes aqui, ó. Tá cheio, ó, Lu. Cheinho televisão, hein? Vamos ver quem que vai levar daqui a pouquinho o almoço com o acompanhante. Então, vocês ainda têm alguns minutinhos. Se quiserem fazer alguma pergunta para a Lu, aproveita, né, Lu? Isso, eu coloquei o texto inteiro de todas as vezes de Paranaciacaba. Eu acho que eu vou ter que trazer você mais vezes para participar do programa, hein? Oba, eu quero. Então, eu falei que eu estava falando da vila e do bairro mais assustador do Brasil, que é Paranaciacaba. Não sei se eu estou produzindo direito, mas eu coloquei um texto especial sobre Paranaciacaba. É no Facebook, que eu coloquei ali no meu Facebook, tem todas as lendas que tem nessa vila, sabe? Paranaciacaba, por que ele é o bairro mais assustador do Brasil? Porque ali foi uma ferrovia, quer dizer, uma empresa lá da Inglaterra veio fazer uma ferrovia aqui no Brasil, né? Perto de Santo André, em São Paulo. E eles fizeram uma vila para abrigar os funcionários dessa empresa. E ali diz que, como era uma ferrovia, eles lidavam com o trem. E tem muitas lendas de funcionários que trabalhavam lá e morreram, né? O fantasma ficou. Tem uma principal lenda que era de um trem, né? Com pessoas que passavam ali naquela ferrovia, naquela estrada de ferro, e que de repente a caldeira explodiu e essas pessoas morreram. E daí quem mora ali perto diz que escuta barulho de trem sempre à meia-noite com pessoas gritando e que são os fantasmas dessas pessoas que morreram, né? E daí tem a lenda do fantasma do menino do balanço, tem a lenda de um casal de bailarinos lá no clube que era deles. Eles tinham um clube lá, né? Que ficava do lado dali da mansão que tem a mansão do engenheiro-chefe que trabalhava ali, que diz que é assombrada. E o engenheiro-chefe era o Daniel Fox, era a mansão da família Fox. Agora é o museu lá, Museu Casa Fox. E tem dali uma pintura em que esse engenheiro-chefe diz que se você olhar para ele e andar, dá a impressão que a pintura dos olhos dele acompanha você. Sabe, tem muitos relatos na internet sobre a Casa Fox de Paranaciacaba, que é onde morou essa família do engenheiro-chefe. Daí tem ali a história do menino do balanço. Você imagina vocês terem um quadro com o olho acompanhando vocês pela casa? Que coisa, né? Eu já tive um quadro do menino chorando. Você aquele tem um quadro e o olho ficar te acompanhando pela casa? Ah, não, eu já ia lá e já ia virar aquele quadro. Eu já tive um quadro estranho. A minha mãe pegou do lixo uma vez um quadro que tinha um menino chorando. E daí dava a impressão que a cada dia ele estava com uma fisionomia diferente. Sabe, daí uma vez ele parecia que estava ensanguentado, eu comecei a rezar, ele voltou daí ao normal depois que eu rezei, sabe? E daí, dias depois, a minha mãe falou assim, vamos jogar esse quadro fora, que dizem que é amaldiçoado, diz que o pintor original matou as crianças para depois e pintou depois, que ele tinha feito um pacto lá com o inimigo, né? Com coisa ruim ali debaixo, e em troca disso ele tinha que matar as crianças. Falar também que é amaldiçoado. E tinha essa não, tire daí os meninos lá de perto de casa chutaram o quadro, né? Colocaram o quadro no lixo e no final jogaram fora. Mas ele tem essa lenda, era muito estranho. Eu já tive um quadro desse, Lu, e eu escutava choro de noite. Ah, era no teu quarto? Era no teu quarto o quadro? Não sei, silêncio. Não sei se travou aqui o da Mari. Ela travou, não, Mari? Você que precisa de oração, que quer participar do culto de oração e de libertação, toda quarta-feira, gente, às 15 horas, na igreja IEQ Cristal,
Rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, número 227. Eles têm o culto lá das mulheres, culto de libertação, toda quarta-feira, às 15 horas. E tem também no domingo, às 19 horas, culto da família. Então, fica aí o convite para vocês, né? Rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, número 227, no Jardim Cristal. Os pastores lá é a pastora Mara e o pastor Cláudio Ney. Gente, são uma bênção, hein? Eu sempre estou lá nos cultos, é maravilhoso. Então, fica aí também a dica, né, Lu? Já que nós falamos de fantasma, agora vamos falar de oração, falar de Jesus, né? Os fantasmas, agora oração para combater os fantasmas. Tá cheio de Alexandre da Viagem por aí, né? Tá cheio de Alexandre da Viagem por aí, né? Que eles voltem, né? Que vão para o céu, que se arrependam, né? Tem que ter proteção contra esses fantasmas, né? Então tá certo. A dona Dercília Siqueira também está com a gente. Boa noite, um abraço para ela. Ela que eu acho que é tia, se eu não me engano, eu não sei se ela é parente do José Pedro, né? Quero mandar um abraço para a dona Dercília. O José Pedro aí tá me devendo, hein? Toda terça-feira o José Pedro fica me enrolando, Lu. Tá me enrolando. Excelente cantor, excelente cantor. Excelente músico, parabéns para ele. Verdade. Vamos fazer, então, o sorteio do almoço. Deixa eu colocar aqui. O almoço com acompanhante do costelão tropeiro. Vamos. Gente, o costelão tropeiro fica na rua Joaquim Nabuco, 950, Cidade Jardim, em São José dos Pinhais. Eles têm almoço todos os dias, de segunda a segunda. Um buffet maravilhoso, tem costela. A costela é uma delícia, desmancha na boca. Aos sábados tem feijoada também, Lu. Qualquer hora, Lu, eu não vou sortear e vou te levar para ir comigo lá no costelão, lá almoçar. Maravilhoso, tem costela. Vou te buscar na sua casa, vou te levar para almoçar comigo lá no costelão. Que nem aquela música do Charlie Brown, te levar daqui. Né, gente? Então, vamos fazer o sorteio, vamos ver quem que vai levar um almoço com acompanhante do costelão tropeiro. Vamos torcer. Ver quem que vai ter a sorte, então, né, de almoçar no costelão. Eliana Borges. Eliane Borges, você está aí, dá um ok para nós, para garantir aí teu almoço com acompanhante do costelão tropeiro. Rua Joaquim Nabuco, 950. Eliane Borges, ela tá, agora eu vi ali, ela tá marcando as pessoas ainda. Tem que dar um ok para nós, Eliane. Dá um ok para nós, para você. Mari, esse programa vai ficar gravado porque os programas antigos o pessoal pediu para pedir o link, e daí não tinha gravado. Ele vai ficar gravado? Como é que fica a gravação do programa? Sim, agora terminou o programa, automaticamente ele já vai para o YouTube, tá? Então todos os programas eles ficam gravados sim na página da rádio, mas eles estão indo para o YouTube, porque o que está acontecendo? O Facebook com o tempo acaba excluindo automaticamente. Mas eles vão ficar todos gravadinhos lá no YouTube, tá? Que lá não tem. Lá fica gravado para sempre, tá bom? Aí depois você vai ter sempre o link daí do YouTube, tá? Da rádio no YouTube. A Carla Ramos falou, costelão tropeiro é uma delícia. A Rosineide Silva falou, parabéns, amiga. Aí, ó, a Eliane, né? Um abraço para ela, né? Ela também que é do Shopping Centro. Quero dizer para vocês aproveitarem as promoções e as ofertas do Shopping Centro, Rua 15 de Novembro, número 1256, hein, gente? Tá recheado de roupas lindas, maravilhosas e promoções no Shopping Centro. Lu, meu amor, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de falar para nós? Tem mais alguma pergunta? E dia 31 de outubro, ali no meu Instagram, @LucianaMalon, por volta das 8h30 da noite, eu vou fazer live especial de Halloween, né? Com as lendas que foram contadas aqui, com lendas que ainda não foram contadas, sabe? E quem quiser perguntar de lendas curitibanas, é só
entrar em contato comigo e se quiser perguntar no dia da sexta-feira sobre alguma lenda curitibana, estarei à disposição. Sendo que Curitiba é a cidade que tem... lenda é com a Luciana, hein, gente? Ela que é a autora original, tá? Ela original. Que é a verdadeira autora do livro Lendas Curitibanas. Gente, o resto é, né, Lu? É imitação, tá? Né? Imitação. Tem gente aí fazendo tour em van com lendas que estão no meu livro sem citar minha autoria, sem citar minha pesquisa, né? Então isso não está muito certo, né? Então, ainda cobrando uma nota das pessoas, né? Isso já deu uma confusão, Vamos valorizar aí quem realmente, né? A verdadeira autora, escritora do livro, que é a Luciana do Rocio Malon. Gente, a Luciana, ela é autora, né, do livro. Aí tem pessoas copiando o livro dela, tá? E espalhando por aí. Mas isso é plágio, é crime, nem pode, né, Lu? A Lu é a verdadeira escritora aí do livro Lendas Curitibanas, gente. A Cláudia Daia falou assim, boa noite, Deus abençoe Luciana, uma pessoa que tenho muito carinho. Obrigada, Cláudia. E aproveitando que a Cláudia Daia entrou, quero convidar vocês amanhã às 20 horas para acompanhar o programa Cheiro do Sucesso com a Cláudia Daia, né? Quinta-feira nós temos o Sebastião Anselmo com o programa Cristo Meu Mestre. E na sexta-feira nós temos o programa Alquimias do Agora, com a Carla Ramos, às 21 e às 20 horas nós temos com o Fernando Cosi o Papo Cultural. Gente, ó, Rádio Amor e Vida recheada de programação para vocês. Lu, meu amor, eu quero te agradecer, tá? Por você ter participado. Eu que agradeço. Obrigada, né? Por todo esse carinho, por esclarecer aí sobre as lendas e também por ter aceito o convite em cima da hora, viu? Eu que agradeço. E obrigada também a todos, né, que participaram, compartilharam, marcaram os amigos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Lu, quer se despedir do pessoal? Queria agradecer a Mari por ter me convidado, agradecer o pessoal ali que mandou as perguntas, que participou do sorteio, e as pessoas também que vão ver no futuro, né? Que tem pessoas que não podem ver agora, mas como vai ficar gravado no YouTube, eu agradeço essas pessoas também. A Ana Vamp falou, adorei o programa de hoje com a Lu. Isso aí, obrigada. Gratidão. Beijo, Lu. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Com Deus.